Vamos começar falando do Palmeiras, então, porque o Verdão, que foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro também, ainda tem chances matemáticas de buscar o título brasileiro, mas a gente sabe que está muito difícil, está muito complicado, 5 pontos atrás do Flamengo, com 2 rodadas por disputar. E a gente começa falando uma informação que veio do Danilo Lavieri lá no UOL, que disse o seguinte, que a derrota do Palmeiras para o Flamengo na Libertadores, sem dar um chute no gol, não causou tanto abalo nos bastidores do Verdão. Segundo a reportagem do Lavieri, pessoas próximas a Leila Pereira afirmam que o jogo que mais irritou a presidente foi contra o Grêmio, tanto que ela veio a público se manifestar contra a arbitragem, indo na contramão do discurso do Abel Ferreira. Durante a preparação para o duelo contra o Flamengo, a avaliação interna foi de que a situação havia se normalizado, com o Abel trazendo foco total dos jogadores para a decisão, e havia o entendimento também de que o Palmeiras poderia voltar a desempenhar bem, mesmo com as últimas partidas ruins dentro do Brasileirão. O jogo ruim contra o Flamengo em Lima não mudou em nada essa avaliação e, segundo o UOL também, a diretoria segue convicta no trabalho feito por Abel Ferreira e nem sequer pensa na possibilidade de troca do comando técnico do Verdão. E tem uma questão também que me intriga bastante nessa informação que veio do Danilo Lavieri, que é justamente não ter causado tanto abalo nos bastidores o desempenho do Palmeiras, né, Raí? Porque foi um jogo ruim, mas o Palmeiras, o fato é que vem jogando mal. Que vai terminar a temporada 2025 jogando mal. E tudo bem, você perder pro Flamengo, eu tô com o Vamp. Você sabe pra quem você perdeu. Você sabe pra quem você perdeu, que é um adversário grande. Não jogando, né? Não joga. É um adversário forte, um adversário que tem um investimento parecido e que é protagonista, divide o protagonismo. Mas o fato é que o Palmeiras está mal, está jogando mal. E não ter esse incômodo pelo desempenho que o Palmeiras vem apresentando nessa reta final, e em 2025 o Palmeiras jogou por mais tempo mal do que bem, eu acho que preocupa também um pouco o torcedor. Acho que tem que ter a cobrança. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Abel, não acho nem que é momento do Abel sair, nada disso. Mas que o Palmeiras, pelo investimento que fez, pelas pretensões que tinha, ficou muito longe em termos de desempenho, não de resultado, mas de desempenho ficou muito longe, né, Raí? Muito boa tarde. Boa tarde, Boni. Abraço para você, Vamp, Flávio, todos que nos acompanham. Eu acho que é um assunto que pode ser dividido em algumas partes aí. A primeira delas, sobre a final, mais especificamente, o Palmeiras jogou mal no final de semana o jogo contra o Flamengo. Jogou muito mal, jogou muito pouco. Uma final de Libertadores, ele saiu de campo depois de mais de 90 minutos, 90 mais acréscimos, sem finalizar uma bola contra o gol defendido pelo Rossi. Faltou ousadia, faltou mais coragem, faltou muita coisa para o Palmeiras no sábado na decisão da Libertadores e vem faltando nas últimas semanas, quando o time dissolveu, teve uma derrocada histórica e caminhou aí para perder o Campeonato Brasileiro, que ele era líder e tinha uma margem importante diante do Flamengo. Então esse é o fato que está colocado nesse momento. Diante desse quadro, não se decepcionar com o que o Palmeiras fez no final de semana, do ponto de vista da direção, me parece também muito pouco, né? Você tem que fazer uma avaliação do jogo, olhar ali para as possibilidades do time e entender o que o Palmeiras deixou de fazer, e por isso não é só que ele perdeu a final para o Flamengo, ele não conseguiu competir de fato pelo título. Um time que se defendeu, rifou mais de 30 bolas para frente ao longo do jogo e teve uma jogada mais perigosa num abafa já nos minutos finais do duelo, aquela bola que o Danilo salva no chute do Vitor Roque. Então foi uma final muito pobre do Palmeiras na Libertadores, muito pouco. Eu acho que isso tem que ser sim alvo de um olhar, de uma análise e de uma cobrança. E isso não quer dizer, entrando numa outra parte, de que o trabalho acabou, tem que mandar o Abel embora, não presta, não serve mais, não. Só que uma avaliação profissional tem que ser feita, Abel. Nós fizemos aqui um grande investimento nessa temporada, o time rendeu isso e isso. Para a próxima temporada, a nossa expectativa é que os resultados sejam superiores, ou que o desempenho, melhor dizendo, seja superior. Porque os resultados do Palmeiras, Libertadores, Campeonato Brasileiro, eles não são terríveis, são bons. O time chegou na final, foi vice-campeão do outro torneio, deve ser vice-campeão do outro torneio, então não dá para você dizer que é péssimo o resultado, mas o desempenho é muito aquém ao longo da temporada toda. Eu me lembro que recentemente o Abel deu uma entrevista dizendo que ele não ia permitir que ninguém avaliasse o ano do Palmeiras como ruim. Pode ser que ele faça isso da porta do CT para dentro, da porta para fora. Nós aqui temos a liberdade de avaliar como a gente achar que deve avaliar. E o ano do Palmeiras não é dos melhores, do ponto de vista do desempenho do futebol jogado. Campeonato Paulista do Palmeiras não foi bom. Chegou a grande decisão, que é algo que é o mínimo que o Palmeiras pode fazer no cenário do estadual. Ele é muito melhor que os outros. Semifinal controversa, que foi pênalti, né? Sim, ainda teve esse elemento ainda, né? A semifinal contra o São Paulo, o Palmeiras avança a partir de um pênalti que não aconteceu no Vitor Roque.
Campeonato Brasileiro. Palmeiras brigar lá em cima, Palmeiras e Flamengo no atual momento brigar lá em cima é meio natural. Mesmo em outros momentos com trabalhos ruins, eles ficaram no G4 no mínimo, se não efetivamente brigaram pelo título. Na Copa do Brasil, o Palmeiras caiu muito cedo, acho que, entre aspas, não dá nem para você fazer uma avaliação. Os clássicos contra o Corinthians foram horrorosos. Na Copa do Mundo de Clubes, para mim, o Palmeiras não teve um bom desempenho, ele teve um resultado melhor do que o futebol jogado. Chegou às quartas de final contra o Chelsea, uma eliminação ok diante do cenário da competição, mas o desempenho não foi bom. Alguém pode me lembrar um grande jogo que o Palmeiras fez na Copa do Mundo de Clubes? Talvez o primeiro tempo ali contra o Porto, alguns momentos contra o Porto na estreia, o Palmeiras de fato foi bem. Jogou muito mal contra o Al-Ahly na vitória por 2-0, a única na competição, contra times não brasileiros, né? Jogou muito mal contra o Inter Miami, que é um time de um nível bem abaixo, e quase perdeu o jogo, que ia complicar o Palmeiras na classificação. E contra o Botafogo foi um jogo de poucas possibilidades, de lado a lado, e o Palmeiras venceu naquela ocasião, até certamente dominando, né? Em certo momento dominando aquele jogo contra o Botafogo. E na Libertadores, os desafios para times tão fortes como o Palmeiras, como o Flamengo, por isso que, assim, é um outro nível de exigência. Eles são times muito fortes, que naturalmente se impõem em relação aos adversários. Os grandes desafios para o Palmeiras vieram muito tarde, e muito a partir de erros do próprio Palmeiras, né? A primeira fase o Palmeiras passou com 100% de aproveitamento, tranquilo. No primeiro mata-mata foi o Universitário, tranquilo. O jogo contra o River, em tese, era um jogo de dois times muito fortes, né? De dois times ali com a mesma capacidade. Mas o River vive uma temporada muito ruim. Eu acho que o exemplo disso é, nesse momento, depender do Boca ser campeão para ele jogar a Libertadores do ano que vem. Se o Boca não ganhar o Campeonato Argentino, o River não vai jogar a próxima Libertadores da América. E no mata-mata, o Palmeiras se complicou na altitude contra a LDU. Tanto que deu a volta no jogo de volta, com muitos méritos, mas diante de um adversário mais frágil tecnicamente que os demais. Então, para times desse nível, os desafios não são muitos dentro dessa temporada. E mesmo assim, os desafios que eu digo de enfrentamento, né? A força do adversário do outro lado. E mesmo assim, o Palmeiras deixou a desejar do ponto de vista de desempenho. Então, para mim, a avaliação deveria ser outra dentro do departamento de futebol. Foi um ano em que o Palmeiras deixou a desejar do ponto de vista de desempenho. E se isso não for alvo de cobrança, de reflexão, de análise, a tendência é não melhorar no próximo ano. Estou fechado com você nessa. E para além dessa informação, um dado que chamou a atenção dos torcedores do Palmeiras é que o Abel Ferreira, ele vai chegar junto com o Palmeiras a marca de 604 dias sem título. O último título conquistado foi o Paulistão de 2024 e com isso também 2 temporadas consecutivas sem um título de expressão, podemos dizer assim, né? Algo para cima do estadual, entre as principais competições que o Palmeiras tem em sua mente quando entra em cada temporada. Palmeiras contratou 12 jogadores, investiu 700 milhões de reais e chegou ao primeiro ano corrido de Abel Ferreira sem nenhum tipo de conquista, de expressão, estadual ou não. De 2020 até 2024, conquistou ao menos um título desses que o Palmeiras mais deseja quando começa um ano competitivo dentro do futebol brasileiro. Esse ano no Paulistão foi vice para o Corinthians, Copa do Brasil eliminado para o Corinthians nas oitavas de final. Na Libertadores foi vice-campeão para o Flamengo e no Brasileirão perto de ser vice-campeão também para o Flamengo, para além da Copa do Mundo de Clubes também, que foi eliminado nas quartas de final para o Chelsea. E porque tem uma coisa importante aqui, né? Em uma entrevista qualquer, o Abel pode vir e dizer: mas é que vocês aqui só discutem o resultado, só justificam em cima do resultado ou do não resultado. E não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido o futebol que o Palmeiras jogou ao longo de toda essa temporada. E na última também, né? Em boa parte da última também. Mas e não foi bom. Por quê? Porque ele conseguiu o resultado. Se não fosse aquela largura do gol do Breno Lopes, ele tinha ido embora naquele mês mesmo. E também porque, no fim das contas, um time que investe o que o Palmeiras investe, tem a capacidade financeira que tem, organização, blá, 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 todas essas coisas, ele também quer ganhar. Ele não quer apenas competir pelos títulos. O Palmeiras se propõe a vencer os troféus, porque ele tem investimento para vencer os troféus. Ele tem estrutura, capacidade, trabalho para ganhar. E não só não está ganhando, como não está jogando bem. Eu acho que esse é um ponto. Existem várias formas de você perder um jogo. O jeito que o Palmeiras perdeu a final da Libertadores, ele foi muito ruim. Ontem à noite eu estava voltando para casa, peguei lá um transporte com um rapaz, ele era palmeirense. E a gente começou a conversar sobre o jogo, ele falou: cara, eu estou muito decepcionado com a forma que o meu time jogou a final. Não só a derrota. Pô, a derrota é complicada, é ruim, a gente fica triste, fica chateado e tal. Mas, pô, você vai lá numa final de Libertadores e não dá um chute no gol. Um chute no gol.
Isso é muito pouco. Então, eu acho que é esse o principal ponto de debate, de análise, que deveria estar ali sob observação da direção, de quem, em tese, tem capacidade de avaliar o futebol do Palmeiras. Por que o time não conseguiu deslanchar e desempenhar nessa temporada? Para que a rota seja corrigida, com o próprio Abel, sem problema algum, mas para que a rota seja corrigida pensando na próxima temporada. Senão, a tendência, como eu disse, é não melhorar. Se o Abel vier falar de novo sobre resultado, coisa que ele já fez, né? Vai fazer com certeza. Acusar a empresa de só falar sobre resultado, vamos lembrar que teve coletiva que ele já afirmou que se não ganhasse título nessa temporada, ele mesmo não assinaria a renovação de contrato. Ele falou isso. Falou, tá registrado. Mauro César Pereira tá virtualmente aqui com a gente também no Bate Pronto para falar sobre ainda esses desdobramentos da final da Libertadores. Mauro, muito boa tarde para você. Essa informação, então, de que o desempenho do Palmeiras na final não abalou as estruturas dentro do Alviverde e também essa marca negativa que chega o Palmeiras com o Abel Ferreira. 2 anos seguidos sem título de expressão, 604 dias sem levantar qualquer tipo de caneco. Mauro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde, companheiros. Eu acho que isso é uma tremenda conversa fiada, né? Por que não abalou? Você perde o Campeonato Paulista para o Corinthians. É eliminado pelo mesmo rival da Copa do Brasil. Perdendo em casa, inclusive, os jogos. Aí você vai na final da Libertadores, é derrotado sem chutar uma bola no gol. Você vence nenhum jogo dos últimos 6, que é justamente esse período, justamente o período decisivo do Brasileiro e da Libertadores, faz 2 pontos, né, em 18 possíveis, 11% de aproveitamento. E não abalou de estrutura? Bem, se não abalou assim, tem alguma coisa errada no Palmeiras. Tá? E eu acho impressionante parece que é um pecado criticar o técnico do Palmeiras, parece que é proibido questionar o trabalho dele, mesmo quando ele, nesse momento, faz um trabalho ruim. Isso só muda desse ano se o Flamengo entregar, aí, perder para o Ceará ou coisa parecida, e permitir o Palmeiras ser campeão brasileiro, porque ainda há uma chance pequena disso acontecer. Caso não aconteça, vai ser isso aí que você falou, 2 anos sem ganhar nada, porque só poderá ser campeão no ano que vem no Paulista e aí vai ter 2 anos da última conquista. Isso é muito pouco, ainda mais no ano do maior investimento feito pelo clube em toda a sua história. Então acho incrível como, de dentro para fora, vem-se uma narrativa de que está tudo bem, que não abalou. Não abalou o quê? Não abalou. Uma parte da torcida está cuspindo a abelha africana. Aqueles que fazem parte de uma seita, que seguem aquilo cegamente, não, vamos ficar dizendo amém a vida inteira. Mas o palmeirense pensa, o cara minimamente inteligente, fala, cara, que é isso? É isso aí que o Raí falou. É o motorista de aplicativo que o transportou ontem. O cara é palmeirense, o cara está na bronca. E tem que estar na bronca mesmo. Tem que estar na bronca mesmo. Futebol muito fraco, um elenco muito caro e uma proposta de jogo assim, paupérrimo. Isso temos que lembrar. Os dias que antecederam a final foram marcados por o Abel tem plano. Tem plano nenhum. Não, porque tem uma estratégia. Ele deu um truco porque ele deixou os jogadores titulares em São Paulo. Fisicamente, o time vai estar melhor. Não aconteceu nada. Nada. Foi uma partida bizonha do Palmeiras. Então, acho que essa é a realidade. Cabe ao clube somente encarar essa verdade, encarar esses fatos e tentar corrigi-los para um futuro bem próximo. Se ficar tapando o jogo a peneira, vai ser pior. Ah, mas ele foi campeão tantas vezes. Sim, foi, está no passado. É assim que funciona. O futebol é a vida. Se você fosse, vamos imaginar o seguinte: está o executivo de uma grande empresa multinacional. O faturamento está lá bombando, as vendas estão ótimas, está tudo bem e tal. E de repente ele faz um ano ruim. Os acionistas vão dizer, cara, o que aconteceu aqui? Não, mais uma chance. Aí ele faz um ano pior, justamente no momento em que a empresa faz investimentos para que ele possa desenvolver melhor o trabalho dele e dê mais resultado, mais lucro. O lucro, no caso do futebol, chama-se troféu, taça de campeão. E aí não dá lucro. Vocês acham que o executivo vai ficar seguro do emprego? Quando vai abalar as estruturas? E aí estamos falando de um clube cuja presidente é uma empresária bem-sucedida, né? Que trata os seus negócios. Sempre houve esse elogio a Leila Pereira. Não, a Leila Pereira é empresária, vê a coisa pela ótica dos negócios. Sim, pela ótica dos negócios, que é Palmeiras ter dinheiro, grana, bons jogadores e títulos para alegrar sua torcida, o negócio não está indo bem. Como não abala? Se não abalou, está tudo errado. Eu diria que se não abalou, será uma postura até meio amadora. Não significa mandar o técnico embora, tá? Já que mandar, que mande também, mas não é para mandar embora. Não estou defendendo isso. Mas que abala. E a discussão, ela é imperativa. Tem que ter uma discussão sobre isso. Onde já se viu um fiasco que foi até agora essa temporada, mas boa parte da temporada passada, e está tudo bem. Lembrando, ano passado o Palmeiras perdeu o título em casa com o Botafogo. Jogava pelo empate, foi derrotado e o Botafogo arrancou para o título. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E até é importante falar, né? Ser frio demais às vezes é ruim. Ser frio demais, mas o resultado, os vice-campeonatos não são de todo ruim, gente. É isso, eu tô com o Raí nessa também, na questão do torcedor comum. O torcedor comum, ele não gostou do que viu. O Palmeiras, ele ainda tem chance
de ser campeão brasileiro, querendo ou não. Ainda tem chances matemáticas, é claro que é muito difícil, é muito complicado. O Flamengo precisa de muito pouco para confirmar essa taça, mas ainda tem chance. E essa informação que traz o Danilo Lavieri, de que o jogo ruim não causou tanta pressão dentro dos bastidores, ela me chama a atenção, porque foi um jogo ruim do Palmeiras, acho que o Palmeiras podia mais, e a sequência ruim do Palmeiras também já vem de lá de trás, né? Já vem de alguns jogos. Você acha que ainda tem força para o Palmeiras tentar mudar a postura e conquistar esse título brasileiro? Boa tarde, Boni, Raí, boa tarde, Flávio, a todos. O problema não foi só a final, né, Boni? A sequência de jogos do Palmeiras, no mês que ele tinha que dar arrancada para tudo, o Palmeiras tem pontuações nos últimos jogos. Vamos pegar assim, desenhar um cenário aqui. Os últimos 6, 7 jogos, pontuação de Z4, de zona de rebaixamento. Né? Uma final contra o Flamengo, que também não foi um jogo esplêndido do Flamengo de encher os olhos, mas se venceu. Né? Principalmente sem dar um chute no gol. E se a sua presidenta ficou chateada com o jogo contra o Grêmio, muita gente comentou aqui que o Abel poderia ter levado todo o time, poderia ter botado no banco, que nem o Felipe Luiz fez isso contra o Atlético Mineiro. Né? O Palmeiras chegou na rodada, em algum momento, quando estava vencendo o Grêmio, está 1 ponto atrás do Flamengo, faltando 2 rodadas. Né? O Flamengo estava perdendo, daqui a pouco o Flamengo empata e vê que o Palmeiras está perdendo. O Felipe Luiz fez 3 substituições com 3 titulares. Botou a Arrascaeta, botou o Jorginho e botou o Bruno Henrique, que empata o jogo. Sim. Empata. Né? Se tem mais 10 minutinhos ali, capaz de o Flamengo ter virado e conquistado o título já dentro do Mineirão. Eu acho que nessa reta final, em novembro, agora estamos em dezembro, você tem que fazer um sacrifício maior, tem que usar os jogadores para título. Olha lá, o Felipe Luiz teve essa oportunidade e fez isso. Né? O Abel acho que deve continuar. Se você pegar o cenário dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e você desce para Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, foi vice da Libertadores e vice do Campeonato Nacional. Talvez as torcidas também não ficassem felizes, mas o cenário para esses times aí seria da hora. Para o Palmeiras, o torcedor pode ficar chateado, mas perdeu para quem podia perder dentro da América do Sul. Se for o futebol é feito só de dinheiro, não, mas que ajuda bastante muito para você manter elencos fortes. Você não pode a todo momento, nem aqui dentro do nosso continente americano, e principalmente na América do Sul, diferente da Europa, que você tem um time milionário na França, Paris Saint-Germain, você vai na Espanha, Barcelona com seu novo estádio aí, reformado, Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid, com os investimentos, clubes ricos, vai para a Alemanha, tem lá o Bayern de Munique, todo poderoso, rico pra caramba. Na Itália, um pouco mais equilibrado, né? Que não tem um super milionário. A Juventus, que vivia em grandes pompas, tá mal financeiramente. Aí você tem na Premier League, ali Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham, todo mundo equilibrado financeiramente. Aqui na América do Sul já é diferente. Você vê que o Flamengo aí tá para faturar quase 2 bilhões na temporada, ultrapassou o Palmeiras em premiação com a conquista da Libertadores. Né? O Palmeiras também superfatura. Aí, Palmeiras, Flamengo, o River, que está sonhando e dependendo do Boca para ir para a próxima Libertadores. Se o Boca não ganha, acho que é a Copa da Argentina, que agora lá tem um monte de coisa, né? Um monte de Copa. Não participe. E se participar da Libertadores... Um dos torneios nacionais. Nacionais, né? E está se pensando em investir 100 milhões se chegar a Libertadores. Mas você vai lá no Uruguai, o Nacional não tem esse poder aquisitivo, o Peñarol não tem. Você vai para o Paraguai, Cerro Porteño, Olímpia, também não tem, né? O Libertad, que sempre frequenta ali. No Equador também, né? Times bolivianos, peruanos e chilenos. Então, a tendência é essa mesmo. O Flamengo e o Palmeiras estão na frente financeiramente. E olha que eles fretaram para ser eliminado, hein? O Flamengo da primeira fase, sim, mas passou. Depois fretou, foi para os pênaltis. Contra a equipe argentina, que foi o Estudiantes, pôs o Rasque. O Palmeiras fretou com o LDU, vindo com 3-0 de lá. Mas se manteve, chegou às 2 equipes favoritas.
E aí, se eu sou do lado do Palmeiras, por exemplo, para quem eu perdi? Eu perdi para uma equipe também que tem investimentos e lucro maior do que o meu. Apesar de eu ter aberto os cofres de 700 milhões, mas eu perco, se acontecer, né? Já perdi a Libertadores, mas se eu perder o Nacional, eu perdi para o Flamengo. Eu não perdi para equipes que estão atrás de mim financeiramente e tecnicamente, né? Então, por isso, de repente, ela deve ter ficado chateada porque o Abel jogou a toalha no jogo contra o Grêmio. Flávio, muito boa tarde para você. Você está nessa linha do Raí de que sem uma cobrança interna por desempenho, a tendência não é melhorar para o ano que vem? Boa tarde, Boni, boa tarde, Vamp, Raí. Olha, é assim, eu acho que essa cobrança vai acontecer, tem que acontecer, lógico. Eu sou daquele tipo que acho que não vai acontecer nenhuma tragédia se o Abel for embora. Vai acontecer para ele. Que vão achar que ele pode fazer isso em outro lugar e não vai fazer. O Palmeiras, sempre falei isso, o Palmeiras foi muito melhor para o Abel do que o Abel para o Palmeiras. É que ficou essa imagem, o cara ganhou tudo e tal, mas o que era o Abel antes do Palmeiras? Nada. Quem garante que ele vai ser alguma coisa depois? Ninguém garante. O Jorge Jesus repetiu em algum lugar o que ele fez no Palmeiras? Não. No Flamengo, perdão? Não. Lá, não, bateu o recorde na Arábia. Arábia não, né? Arábia é sacanagem, aí não dá para contar. Então, eu acho que assim... Nesse momento, trocar o treinador seria bobagem. Eu também não faria isso, não. Mas tem que chegar e falar, ô, bonitão, 1 bi em 2 anos, velho, pra ganhar um campeonatinho paulista. O Água Santa, sem nada, quase ganhou também. Não dá, né? A Ponte Preta, que não pagou os salários dos últimos 4 meses. Não paga ninguém, tá levando pro mundo, estádio penhorado e tal. A Ponte Preta ganhou mais título do que o Palmeiras esse ano, pô. A Ponte Preta ganhou a Série C. Não dá, né, velho? Não tem condição. Então, realmente, é necessário uma cobrança importante. Por um momento, acho que não é besteira pensar em mudança de técnico, mas acho isso é madura, é uma coisa madura, uma atitude madura. Quem pode melhor fazer essa renovação, essa nova renovação do Palmeiras, é o Abel Ferreira, mas se isso implicar em ele ficar bravinho e sair também, eu não acho que aconteça uma tragédia, sinceramente. Eu acho que quem perde é ele. Eu acho que quem perde é ele. Acho também que o próximo técnico que vier ao Palmeiras, seja quem for, vai ter uma cobrança muito elevada pelos resultados que aconteceram antes, mas depois entra na rotina, depois a coisa vai dentro da normalidade. Enfim, a gente já imaginava isso. Se fosse no Flamengo, o Felipe Luiz, nessa altura, já estava mais ou menos com a proibição de chegar a 8 quilômetros da Gávea, né? Dificilmente conseguiria conseguir morando no Rio de Janeiro, que lá se aceita a pressão. O Palmeiras a gente já sabia que haveria uma certa blindagem. Blindagem quer dizer não cobrança externa, mas interna, claro que tem que ter, porque o Palmeiras foi uma decepção. O time que investe 1 bi em 2 anos para ganhar um campeonato paulista, claro que fracassou, claro que foi mal. Disputou tudo, mas ele só tem 2, pô. É igual o Real Madrid alegar que ele foi vice na Espanha. Ou Barcelona. Porque é Barcelona e Real Madrid hoje, na América. Não tem nada, nem parecido. Ninguém chega nem perto. Estamos procurando um Atlético de Madrid ainda, que também muda. Uma hora é o Cruzeiro, uma hora é o Botafogo, outra hora é o Fluminense. Então, é isso. Seguir em frente, né? Mas, sim, sinal de alerta. Ô, bonitão. Não dá, né, velho? Assim fica complicado. Tem que ganhar, né? Tem que devolver. O Flamengo teve um faturamento elevado, repôs uma parte do que ganhou. O Palmeiras perdeu as disputas que podia perder. É um negócio inacreditável para um time com nível, com o porte do Palmeiras, com a estrutura que o Palmeiras oferece hoje para o treinador, seja ele qual for. É como você falou, inclusive, no Canelado de domingo, né? O Flamengo sem Jorge Jesus a gente conhece, a gente sabe o que é. O Palmeiras sem o Abel Ferreira, a gente ainda não sabe o que vai ser. Na verdade, o que pode ser, né? Você vê que o Flamengo ganhou. O Felipe, com 1 ano de carreira, fez mais ou menos o que o Jorge Jesus fez. O futebol do Jorge Jesus era mais bonito? Era. Mas conseguiu de resultado. Mas conseguiu ganhar com o Dorival, ganhou com o Rogério Ceni. E o Palmeiras vai ganhar também. Também não, vai ganhar, né? Porque dos últimos 2 anos não ganhou, né? Então, e eu não sei o que vai ser do Abel sem o Palmeiras. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre se ele... O Abel é um grande treinador. Será que é mesmo? Não sei. No Palmeiras, né? Será que o Felipe Luiz, fora da estrutura do Flamengo, vai conseguir repetir? Eu acho que sim. Eu gosto das ideias do Felipe Luiz. Parece uma coisa mais clara, ele é mais criativo, sabe? Eu acho o Abel é meio óbvio, né? Aquelas coisas sempre. Então, acho que tem que ficar refém do cara, mas também acho uma besteira. Vai enfiar o pé, tem que demitir, não. Mas tem que cobrar sim, o Raí tem toda a razão, cobrar forte. Vamp, eu queria entender também da sua experiência, né? Porque às vezes é isso, às vezes você perde um título, futebol, acontece. Você perder, acontece. Faz parte do jogo, não é todo mundo que vai ganhar. Não dá para 2 ganharem.
Flamengo e Palmeiras são os protagonistas, mas não dá para os dois ganharem todos os títulos. Agora, o que fica é isso, né? O desempenho foi ruim. O jogo foi ruim, não foi uma partida em que o Flamengo foi amplamente superior e que o Palmeiras, durante pelo menos ali 70 minutos, se lançou para frente quando precisava, quando estava atrás do placar, mas pelo menos 70 minutos ali não quis jogar futebol, Vamp. Você vê o jogo, né? Não foi uma final de um grande jogo, aquilo que eu falo, as finais se vencem, né? Para entrar para a história. Mas a todo momento você viu o Flamengo com mais qualidade na posse de bola e tentando mais o gol do Palmeiras. Pode ir para uma final de Libertadores, seu principal campeonato no seu continente, na América do Sul, né? E não dá um chute no gol. É isso que se questiona muito, né? Não agrediu o outro adversário. Em nenhum momento você viu o Rossi sendo agredido ou atacado. Uma partida sossegada ali para ele, né? O Flamengo ainda tentou algumas coisas, teve o chute do Everton Cebolinha, né? Que criou tantas oportunidades, mas demonstrava querer mais a vitória. São contratações, lógico, gastou muito, 700 milhões. E aquilo que eu falei, não estou falando da qualidade do atleta. Paulinho joga muito. Foi a mesma coisa que você ir ao mercado, gastar, comprar um jogador com uma lesão de cruzado. Eu vou me reforçar com um atleta com uma lesão de cruzado, porque o tempo do Paulinho parado vai dar mais do que uma lesão de cruzado. Vou ao mercado, compro um atleta machucado que é para reforçar e esse atleta não está. Foi para o Mundial de Clubes ali, fez uma jogada. Não, mas a temporada foi contratado para jogar. Então a staff, a departamento médico, tem isso tudo. Você vê que o Atlético Mineiro em nenhum momento recuou quando veio logo a proposta. Sim. Tá aqui, leva e me dá o Gabriel Menino e me dá o outro lá, que eu esqueci o nome do outro atleta. E quando foi perguntado sobre o Neymar, a Leila falou que o Palmeiras não era o hospital, né? Ou seja, vai contra o discurso. Então, isso tudo. Vai terminando a temporada, vai se somando isso tudo. Por exemplo, como não fica abalado? O Atlético Mineiro, o ano passado, ele perde a final da Libertadores com um homem a mais desde o primeiro minuto. O Gregory é expulso com 1 minuto de jogo. Ele perde por 3-1 pro Botafogo. Né? 3-1 a final da Libertadores, né? E perde também pro Flamengo, que o Atlético tem depois do Cruzeiro, ele tem o principal rival, o Flamengo. E ele quase cai quase rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ele escapa na última rodada, que ele ganha do Atlético Paranaense. E rebaixa a equipe de Curitiba, do estado do Paraná. Olha como foi o ano do Atlético. Vamp falando sobre essa situação. A diferença é que o Palmeiras vai estar na próxima Libertadores. Ele pode terminar a competição ainda. Pode ser campeão, pode ser segundo colocado ou terceiro colocado. Né? Ainda não acabou, tem a rodada amanhã. E diferente do Atlético, que na última rodada brigou para não cair. Mas é quase igual. Como é que não abala? Abala sim. Abala. Não, tem que abalar, né? Tem que abalar as estruturas pela forma que foi também. Quando eu falo abala, assim, não é que amanhã vamos destruir tudo no Palmeiras, acabou, tudo é ruim. Mas tem que ter cobrança. Gastamos 700 milhões, tudo é uma merda, mandar o treinador embora, muda aí o diretor de futebol, troca aí o diretor da base. Não, estou falando o emocional, de não ter ganho nada na temporada. E tem uma coisa que é importante, não é a primeira vez que o Palmeiras joga de forma covarde uma decisão. Lembra do jogo com o Chelsea? Que o Palmeiras ficou que nem coelho encolhido ali atrás. Aí você fala, bom, é o Chelsea. Não é o Chelsea, tá ok e tal. Agora não, agora era igual. Era força igual. Por causa disso, o Textor mandou o técnico embora. Do Botafogo contra o Palmeiras. Sim, o Renato Paiva. Renato Paiva. Exatamente, ele se acovardou. Queria que jogasse com 3 volantes. Exatamente, se acovardou, jogou com medo ali atrás, não fez nada, perdeu do Palmeiras e ele tinha acabado de ganhar do Paris Saint-Germain. De novo, eu não acho que tem que mandar embora, mas também não acho que não tem que mandar. O Palmeiras é que tem que avaliar. Eu não acho que o Abel Ferreira... Gente, pode parecer que não, vou dizer uma coisa pra vocês, pode parecer que não, e ele acha isso. Mas você acredite, se o Abel Ferreira for embora, o Palmeiras não vai acabar. Embora fique a ideia que quem fundou o Palmeiras foi o Abel Ferreira, quem fez o hino do Palmeiras foi o Abel Ferreira, quem inventou... quem criou o Allianz Parque foi o Abel Ferreira. Não foi. O Palmeiras tinha alguma historinha antes do Abel Ferreira, sabe?
alguma coisinha e tal. Já tinha conquistado algumas coisinhas. Tem 2 academias, tem algumas coisas assim, se fala em terceira academia para esse time, é porque tiveram 2. Não, se fala. Mas é porque tinham 2 antes. Não, então, exatamente. E o nível era outro. Então, já teve alguma coisa. Já teve um cara chamado Ademir da Guia, já teve um goleiro chamado Marcos, que foi campeão do mundo. Tem algumas coisinhas que o Palmeiras já conquistou, né? Tem a Taça Rio de 51. Então, teve vida antes. E vai ter vida depois também. Flávio, você fala muito de estrutura, né? Que o Palmeiras e o Flamengo têm. Você falou, ó, a gente não vai saber como é o Abel Ferreira em outro time trabalhando. Isso, exatamente. Como o próprio Felipe Luiz. A estrutura é muito importante. Você pega o Flamengo, que trocou. O Abel está 5 anos direto, né? O Flamengo trocou de vários treinadores. Olha a estrutura do Flamengo que proporciona. O Dorival a ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele proporciona o Renato Gaúcho a chegar a uma final de Libertadores, por um escorregão do Andrés Pereira, quase o Renato também é campeão da Libertadores. Proporcionou o Rogério Ceni, campeão. Brasileiro, carioca e Supercopa, né? Acho que ele ganhou 3 títulos. Sim. Supercopa. Supercopa. Felipe Luiz, podendo até com chance de igualar o recorde de Carpegiani, que ganhou tudo. Ir para o Mundial se ganhar, iguala a Carpegiani. Teve outros lá que o Tite não deu. O Tite estava encaminhado para uma Copa do Brasil ali, que o Felipe Luiz veio e arrematou. E os portugueses, né? Os 2 portugueses. Dorival também, né? Não. Quem não ganhou? Os 2 portugueses. Que não ganhou. Paulo Souza e Vitor Pereira, né? E teve o Domenech também, né? O Domenech. Antes do Rogério. Mas olha, desses 5 anos, quantos treinadores ganharam do Flamengo? Um monte. Foram campeão. Claro. Sim. Rogério. Felipe Luiz. Dorival. Jorge Jesus. E bateu na trave o Renato Gaúcho. E bateu na trave até o Sampaoli, com a Copa do Brasil. Foi vice da Copa do Brasil. A estrutura que você fala. Lógico, evidente. É simples. Eu faço aqui um desafio ao nosso descobridor dos 7 mares, o nosso Charles Miller. Aliás, vai ter que cancelar o negócio lá no Pacaembu, em trocar o nome da Praça Charles Miller para Abel Ferreira, que é o inventor do futebol. Vai ter que cancelar, tem que falar com o cara que propôs isso aí, tem que cancelar. Deixa o Charles Miller mesmo e tal. Mas já que o nosso Charles Miller, né, de Portugal, por que ele não pega o São Paulo? Seria uma grande experiência. Pega o São Paulo. Corinthians. Né? Bom pra caramba, vamos lá, pega o Vasco. Inter, o Inter nesse momento, isso seria maravilhoso. Aí sim, aí eu falo, opa, como se dizia na pente, mate é mate, aí sim, aí eu quero ver. Pega o São Paulo, bonitão, pega o São Paulo. Dá o Palmeiras pro Crespo e pega o São Paulo. Pega o Corinthians. Isso aí seria uma coisa assim, sabe? Uma coisa tranquila. Aí eu quero ver. Aí é que eu quero ver. Tá aí a agora, irmão, essa aí é fácil, né? Mais fácil, né? Tá aí a sugestão, então, do nosso Flávio Prado.